me parece o seguinte, Colar, primeiro jogo, início de temporada, não dá para colocar a régua lá em cima e analisar esse jogo com uma exigência do tipo, é importante ver no Internacional show, encantamento. Isso jamais aconteceria num primeiro jogo. É um jogo de testes, é um jogo onde o time está se entrosando e tudo mais. Claro isso, né, Gama? Porque daqui a pouco o pessoal que está vendo, o Super Inter, a seleção, né? O pacotão do Barcelona. Aí pega o Avenida em casa, vamos tocar 5, vamos tocar 6. Não, mas é um começo, né? Mas eu te trago até um elemento. Se fosse um jogo ontem, com portões abertos, o torcedor que fosse ao Beira-Rio, não, ele iria com esse sentimento de bom, é um grande time, é um grande ano, né? Vai ser um jogo onde o Internacional vai envolver o adversário e talvez com a presença da torcida pudesse ter construído uma vitória maior sobre o Avenida, mas parece que o ponto aqui essencial estreou, venceu, uma coisa de cada vez, o Kudê fala muito sobre isso, né? É muito melhor ajustar um time vencendo do que perdendo. Né? Tu não tem uma cobrança, tu não tem pressão, assim aos poucos o Internacional vai se entrosando. Mas é que a mudança do discurso, ela se dá, é interessante, né? Em algumas horas, né? Por exemplo, na sexta-feira nós estávamos aqui, por exemplo, no palpite KTO, né? 3-0, 4-0, 5-0. Sele Inter, como diz o Colar, né? E agora nós estamos mais ponderados. Não, veja bem, é o primeiro jogo, isso e aquilo, né? E aí a gente está tratando de expectativa e de realidade. A realidade é que o Internacional vem de uma pré-temporada, de 2 semanas de trabalho extremamente físico, quase nada de técnico, com reforços interessantes. O Johan também faltou, de repente, dar um destaque, que ainda que estivesse em pré-temporada e também fora de ritmo, mas aguentou todo o jogo. Consegue ser não tão lúcido assim quanto o Alan Patrick, mas consegue participar do jogo, enfim, tá? Mas eu acho que a bandeira branca que os 3 pontos ontem no Beira-Rio concedem ao grupo do Kudê, concedem inclusive ao trabalho do Inter de prospecção de jogadores e tudo mais, é mais importante do que os 3 pontos. Porque a gente está batendo na tecla aqui. Eu quero ganhar o Gauchão, é claro que eu quero ganhar o Gauchão, mas eu não vou fazer uma crise se nós empatássemos com o Avenida, se nós daqui a pouco na próxima rodada agora contra o São Luís tiver um pouco mais de dificuldade, porque o gramado vai ser um tanto diferente lá em Juí. Então, as coisas elas têm de ser pontuadas com a realidade e não com a expectativa. A expectativa é, nossa, 4, 5, 6, quarta-feira agora... Tu vai ter daqui a pouco um time diferente desse que jogou no final de semana. Quarta-feira agora tu vai ter um time daqui a pouco menos entrosado, com jogadores diferentes, porque o Kudê mesmo já falou na própria coletiva, nós vamos ter de dar uma carga diferente para quem jogou agora, nós vamos ter que dar uma carga diferente para quem não jogou, porque a nossa prioridade vai ser o físico. E o torcedor colorado ele tem que entender isso. Quer ser campeão brasileiro, o torcedor colorado? Legal, eu também quero. Então é o físico que tem que sobressair. Lá em dezembro. Não se nós ganhamos Gauchão, porque o Lucas disse ontem durante a maratona mais 45 do Vozes do Gigante. Olha, beleza, lá pelas quartas de final da Copa do Brasil, por exemplo, sei lá, em setembro, eu vou chegar e vou te perguntar assim, quanto foi Inter e Avenida no Campeonato Gaúcho? E tu não vai saber responder. Então fique esperto e lembra, é o físico que tem que fazer valer para poder ser campeão brasileiro.